A paz de Cristo, igreja, louvado para sempre, seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é culto da palavra com aula da EBD. Você trouxe sua revista? Quem trouxe, deixa eu ver. Quem não trouxe, passa na coordenação depois, para levar uma advertência. Professor é assim, irmão, o professor já chega, né? Mas quero te dar a oportunidade. Quem ainda não tem a revista, a gente está na lição 5, ainda está começando, são 13 lições, dá tempo de você adquirir, e eu pedi os obreiros para que ficassem ali preparados. Tem alguém que não tem a revista e deseja adquirir, levanta a sua mão, um obreiro vai levar a revista até você, para que você possa acompanhar, irmão. A gente fala muito, tem uma mão lá atrás também levantada, a gente fala muito sobre a importância de você ter um material didático. A revista é o seu material didático, e eu vou falar para você que essa revista da Escola Dominical, assim como a anterior, está muito boa, vale muito a pena você ler a lição, você vai aprender. Só o fato de você pegar a sua revista e ler a lição, você já estará aprendendo alguma coisa importante para a sua vida cristã. A lição de hoje fala sobre um tema importantíssimo: evangelismo pessoal. Nós estamos no ano do discipulado. Essa revista fala sobre discipulado cristão, teologia e prática, e a lição de hoje, ela fala sobre evangelismo. É um tema que me agrada demais, é um tema que mora no meu coração. Eu, quando cheguei aqui nessa igreja, ainda bem jovem, era solteiro, nós ficamos noivos aqui, eu e Leila, casamos aqui, nossos filhos nasceram aqui, e eu lembro que eu cheguei perto do pastor Gilberto, e eu falei com ele que eu gostaria de ser obreiro. Ele falou para mim assim: o irmão é casado? E eu falei: pastor, eu vou casar, e depois que o irmão casar, o irmão me procure. E aí eu casei, procurei o pastor, falei: pastor, eu quero servir ao Senhor, quero me dedicar na obra, e eu comecei a trabalhar aqui na igreja, e nasceu o desejo de fazer um trabalho de evangelismo, que não, na época não havia, e eu levei a proposta ao pastor Gilberto, ele autorizou o trabalho de evangelismo, e nós começamos um trabalho de evangelismo aos domingos, às 16 horas, eu lembro até hoje, tinha uma camiseta vermelha, quem é bem antiga aí vai lembrar, a camiseta vermelha era assim: poucos estão percebendo, e atrás que Jesus está voltando, e a gente saía distribuindo folheto pela taquara, fazendo culto na praça, e essa equipe perdura até hoje. Até hoje a equipe de evangelismo da DEVEC Taquara sai aos domingos evangelizando, não é, irmão Zé Maria? Você pode dar um aplauso a Jesus aí pela equipe de evangelismo desta igreja? E eu fico muito honrado, porque Deus me deu o privilégio de fazer parte da gênese, do início dessa equipe. Então é um assunto que mora no meu coração. Nosso texto bíblico básico está em Mateus 28, 16 a 20 e Marcos 16, de 15 a 20. Se você tem a revista, é só você abrir. Se você não tem, abra a sua Bíblia, Mateus 28, 16 a 20, como a maioria aí está com a revista, eu quero ler os textos bíblicos básicos a uma só voz. Vamos juntos? 1, 2, 3 E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem:
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Diga glória a Deus. Só aqui, irmão, já dá para ensinar hoje a noite inteira falando sobre esses dois textos. Quantos princípios, quantos ensinamentos preciosos Deus nos concede. O primeiro ensinamento no texto bíblico básico. Evangelismo é missão dada por Jesus. Ninguém nos chamou para evangelizar que não fosse o nosso mestre. É ordem dele para a sua igreja. Ide e ensinai e batizai. Olha o processo pelo qual passa o evangelismo. Primeiro, ide, ensinai, batizando-as em nome do Pai. Há um processo no evangelismo que nós precisamos cumprir, nos colocar à disposição para ir. Nós precisamos ensinar, e para ensinar tem que saber. Quem não sabe não pode ensinar. E depois do ensino feito na palavra, essa pessoa evangelizada precisa ser batizada. E o ensino continua, porque o versículo 20 continua dizendo, ensinando-as a guardar. Então notem que do 19 para o 20 tem duas vezes a palavra ensinar. Você ensina os princípios, a base do evangelho, você batiza e o ensino continua. É por isso que eu e você estamos hoje no culto da palavra e continuamos aprendendo, porque a palavra de Deus é fonte inesgotável de ensino para a nossa vida. Amém? E aí no versículo 20 diz algo muito tremendo para nós. Quando eu e você evangelizamos, nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz: eu estou convosco todos os dias. Quando você estiver evangelizando, falando de Jesus para alguém, tenha certeza que Jesus está com você, te orientando, te dando graça, discernimento e colocando nos seus lábios, na sua boca, as palavras que vão alcançar aquele coração. O segundo texto também traz muitos ensinamentos para nós. Primeiro, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Já abriu um pouco mais aí, né, todas as nações, todo mundo, não há limite para a pregação. De novo no 16 ele fala do batismo. Eu queria bater muito nessa tecla, a importância de falarmos do batismo, de pregarmos o batismo, de ensinarmos às pessoas a importância de descerem às águas. No versículo 17, ele começa a falar dos sinais. E isso é tremendo, irmão, porque tem gente que quer ver milagre, mas não entende que milagre acompanha evangelismo. Não entende que milagre é sinal, é manifestação do poder de Deus para quem está realizando a sua obra. Quantas pessoas já me procuraram falando assim, mas pastor, hoje eu não vejo mais milagre acontecendo na igreja. E a minha resposta foi direta: você não vê milagre porque você não evangeliza. Começa a falar de Jesus para as pessoas, começa a falar do amor de Deus, se você não vai ver milagre. É palavra do Senhor para nós. Os sinais seguirão os que crerem. Então, irmão, fica tranquilo e prega o evangelho e deixa Deus fazer a obra. Ah, mas ele tem o coração duro, mas ele é feiticeiro, ela é lá daquela outra religião, ela vai fazer. Irmão, fica tranquilo. Deus tem compromisso com a sua palavra, e se ele disse que os sinais vão seguir aqueles que evangelizam, aqueles que creem e falam do seu amor,
vai acontecer na sua vida, vai acontecer na minha vida. Quando você começar a evangelizar um enfermo, esse enfermo vai ser curado na autoridade do nome de Jesus. Ele vai chegar aqui e vai testemunhar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus muda a história da pessoa. Toma posse dessa palavra para a sua vida. E eu acho interessante aqui o versículo 20, que diz assim: e tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. Quem coopera, opera opera junto. Quem é que estava operando? Os discípulos. Quem estava operando? Os discípulos. E quem estava cooperando? O Senhor. Por quê? Porque depois que Jesus subiu, a missão de pregar o evangelho é de quem? Minha e sua. A missão é da igreja. Agora, de novo, ratifica-se o que lemos no primeiro texto: não estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele coopera com a obra que nós realizamos, obedecendo a sua ordem. Isso é importante, irmão, porque tem gente que tem medo, tem gente que fica na dúvida se vai ou se não vai, tem gente que fica preocupado se vai acontecer, ou o que vai acontecer. Descansa o teu coração, faz a tua parte, porque Deus está cooperando contigo na obra que Ele te chamou para fazer. Tá bom o negócio, né, irmão? Eu tenho que correr aqui, porque ainda estou só na introdução. Separei um texto aí na palavra introdutória, que está em Atos, capítulo 8. Pega ele aí. Atos capítulo 8, versículo 4, ainda estou na introdução. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Atos 8, 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Pregavam a palavra só na igreja? Pregavam a palavra só no trabalho? Pregavam a palavra só dentro de casa? Pregavam a palavra só na praça ou na rua? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Isso é ensino para nós. Nós temos que pregar a palavra dentro da nossa casa? Sim, sim, sempre, irmão. Ah, mas todo mundo já é crente, continua pregando, porque se não pregar, desvia. Quem tem filho tem que pregar para os seus filhos? Tem que pregar todo dia. Lá em casa eu prego todo dia. Falam que eu sou chato, mas eu vou ser chato até Jesus me levar, porque essa é a minha missão de pai, sacerdote do lar. Se eu não pregar a palavra, se eu não ensinar o que a Bíblia diz, se eu não falar de Jesus, se eu não chamar para orar, como é que vai ser dentro do meu lar? Eu tenho que pregar no meu trabalho, irmão? Sim. Você prega no seu trabalho? Minha pergunta para você hoje: as pessoas sabem que você é um cristão ou você é 007 do céu? Porque tem agente secreto do céu, irmão. Tem agente secreto do inferno e tem do céu também, sabia? Tem agente secreto do inferno que fica ali só espreitando para ver se pega e faz o mal. E tem gente que fica de 007 do céu, não quer se revelar. Tem medo não, irmão. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor na sua vida do que qualquer adversário. Toma a sua posição. Deixa as pessoas saberem que você é um cristão no seu trabalho. Vai sofrer perseguição? Vai. Não vou te enganar não, vai sofrer perseguição. Todo aquele que se revela como cristão, servo de Deus, fiel à sua palavra, que prega o amor de Cristo, nesse mundo vil que jaz no maligno, vai sofrer perseguição. Mas Deus vira a chave. Tem uma hora que aquele que está te perseguindo vai te pedir oração. Aquele que está falando mal de você, aquele que está querendo armar alguma coisa contra você, Deus vai chegar lá na vida dele e ele vai se lembrar que você é um servo fiel, você é uma serva fiel, e vai chegar até você pedindo oração para a vitória na sua vida. Pode ter certeza, maior é Deus do que todas as coisas nessa vida. Então prega onde você estiver, onde você passar.
Aproveite todas as oportunidades que surgirem no seu caminho. Todas as oportunidades. Deus abre portas, sabia? Deus envia pessoas. Há um clamor no mundo. As almas estão clamando. Há uma sede, uma fome na terra acerca de Deus. E se tenta de toda forma compreender, saciar essa fome e esse desejo de Deus com engano. Mas nós temos a palavra da verdade, nós temos o Deus vivo, nós temos a água que sacia e faz brotar do ser humano. Então, meu irmão, aproveite as oportunidades que Deus colocar diante de você. E eu profetizo nessa noite, Deus vai colocar gente na sua vida, no seu caminho, no seu trabalho. Estende a mão para receber, irmão, porque isso é bênção. Deus vai colocar gente no seu caminho para você evangelizar, para você falar do amor de Deus, e você não vai se calar. Você vai contar do amor de Cristo e de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Oh, aleluia! Temos que entender isso, irmão. Eu gostei desse versículo. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Onde você for, onde você estiver, dê o seu testemunho, fale do amor de Deus, deixe Deus te usar. A lição tem 3 tópicos, dá uma olhada aí quem tem a revista. O primeiro tópico é o que é evangelismo pessoal. Ele se divide em 3 subtópicos: a importância do evangelismo, a motivação, o tempo e o local para compartilhamento do evangelho, e 1.3, formas de evangelizar. 1.1, a importância do evangelismo, acho que você já entendeu, né, irmão? Já falei bastante aqui sobre essa importância. A motivação, o tempo, o local e as formas, eu quero ler um texto que se encontra em Atos, capítulo 17, quando Paulo nos ensina acerca desses elementos, sobre o tempo, sobre o local, sobre a forma de evangelizar. É um texto muito impactante e que tem muito para nos ensinar. Atos capítulo 17, a partir do versículo 15. Está na Bíblia, não está na revista esse texto, tá? É um acréscimo que eu trago, porque eu encontrei nesse texto um exemplo de tudo isso que o texto, que a revista nos fala, de forma teórica. Até antes de ler, quem está com a revista, né, no 1.3, das formas de evangelizar, ele fala da evangelização em massa, que são cruzadas. Ele fala da evangelização por rádio, por televisão, por internet, redes sociais, que hoje é muito importante, né? Hoje todo mundo usa rede social. É uma forma de evangelizar? Claro que é. Ele fala sobre equipes de evangelização, de hospital, de prisão, de lares, de asilos. Ele fala sobre o infalível método das equipes de visitação que vão de casa em casa. Ele fala do tradicional método da evangelização pela literatura, que são os folhetos. Ele fala de divulgar os trabalhos da igreja local em lugares públicos e de grande circulação, formas de evangelizar. Nós precisamos nos apropriar dessas formas e colocá-las em prática. Agora, Paulo faz isso aqui na prática. Eu quero mostrar na Bíblia isso na prática. Atos 17, já achou? Amém? Os homens, versículo 15, os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Marca isso na sua Bíblia. Profundamente indignado. Eu estou usando aqui a versão NVI, que é a minha preferida, mas se você está com a RC, provavelmente tem alguma expressão aí que vai te levar a esse mesmo sentido, de indignação em razão daquela idolatria que havia em Atenas, na Grécia.
Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Onde que ele ia, hein, irmão? Onde? Na sinagoga e também nas praças. O tópico da revista fala sobre o local. Você já está vendo aí alguma coisa de local. Eu já te mostrei alguma coisa de motivação, se você quiser marcar no seu texto. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, só gente da prateleira de cima, irmão, só aqueles caras bem chatos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então notem, eles começaram, os judeus ouvindo Paulo na sinagoga, com judeus, gregos tementes a Deus, e depois ele foi para a praça pública e pegou um monte de grego que não temia Deus, que não sabia nada do Deus de Israel, não conhecia nada, porque aqui é outra cultura, né? Enquanto ele está na sinagoga, ele está falando para judeus, e está falando para gregos, os chamados prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo. Eles tinham o ensinamento da lei mosaica, então Paulo tinha uma base para falar. E aí ele foi para a praça pública falar de Jesus. O povo que ouviu não entendeu nada. O povo, olha o que o texto diz. O que esse tagarela está falando? Estou entendendo nada, que história é? Eu acho que ele está falando de deuses estrangeiros. Ninguém estava entendendo nada. Paulo estava falando de Jesus, então pegaram Paulo e levaram para um lugar especial. Levaram para o Areópago. Meu irmão, se prepara, porque quando você começa a falar de Jesus, vão te levar para lugares importantes. No Areópago não era qualquer um que falava não, irmão. Tinha que ter alguma coisa para dizer, né? A sociedade grega, ela cultuava o conhecimento. A filosofia tem berço grego. O conhecimento ali, as pessoas que falavam algo importante, poderia ser algo diferente, poderia trazer uma proposta nova, mas tinha que ter um fundamento. Se fosse bobeira, não tinha lugar. Levam Paulo para o Areópago e lá ele começa a falar. Olha, podemos saber, olha o 19, estou na Bíblia, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então, eu queria que você entendesse, trouxesse isso para os nossos dias hoje. Meu irmão, há um desconhecimento. Às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, ou ela desconhece, ou o conhecimento que ela tem está todo deturpado. E você precisa ter um bom embasamento, você precisa ter um conhecimento sólido da palavra, para que você possa ensinar com propriedade aquilo que a Bíblia nos diz. Esse povo aqui, os atenienses, ficaram curiosos, ficaram interessados naquilo que Paulo estava dizendo, eles queriam ouvir, e pode ter certeza, se você começar a falar da palavra de Deus com propriedade, com verdade, as pessoas vão ter interesse em ouvir aquilo que você está dizendo, porque o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Não ache que aqui Paulo está sozinho, irmão, jamais. Aquele que evangeliza está sozinho. Já lhe disse no início, quando você começa a fazer a obra, o Senhor está cooperando com você, o Espírito Santo está sobre você, Ele coloca palavras na sua boca. Agora entenda que o Espírito usa aquilo que nós temos, não tem transe, ninguém vira o olho para falar de Jesus não, irmão, ninguém fica fora de si para falar de Jesus não, só fala do que sabe. Se o crente não lê, se o crente não estuda, se o crente não conhece, vai falar de quê? E aí eu te dou até uma dica,
Não se arrisca não, porque podem te convencer a passar para o outro lado. Não tem base. Todo culto aqui o pastor está falando, meu irmão, lê a Bíblia. Todo mês tem um texto, uma parte da Bíblia para ler. A igreja oferece diversas formas para o crente crescer, se apropriar da palavra, do conhecimento. Primeiro é para a vida dele, para a bênção dele. Crente que não conhece a palavra é crente fraco, vive pecando, vive caindo. Para de se arrepender depois que peca, se arrepende antes para não ter que pecar, e só se arrepende antes quem está cheio da palavra. O segundo é para que você possa testemunhar. Sabe por quê? Contar o seu testemunho é o primeiro passo. Eu vou ter que continuar essa aula no domingo, porque ainda estou no tópico 1. Contar a sua história é o primeiro passo, é bênção. As pessoas querem ouvir a sua história, sim. Só que não vai ficar só na sua história, irmão. Você tem que ter algo mais concreto, algo mais sólido, algo mais bíblico para passar para essas pessoas. Se não conhece, vai passar o quê? Vai ficar perdido, não conhece a história bíblica. Paulo vai e fala, o povo fica atento, olha para a Bíblia de novo. E aí Paulo, Deus dá a Paulo, irmão, isso aqui é Deus purinho. Olha, versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Dá um glória a Deus aí, irmão. É forte demais isso aqui, igreja. Sabe por quê? Paulo tá ensinando para a gente estratégia, forma. Esse tópico fala de forma, como evangelizar. Tem gente que já vai evangelizar, o outro fala assim, ó, tu vai para o inferno. Aí o cara já olha, já recebe um soco assim na cara. Como é que ele recebe isso, irmão? Quando Paulo viu a idolatria dos atenienses, a Bíblia diz que ele ficou o quê? Indignado. Só que ele pegou a sua indignação e fez o que com ela? Transformou em estratégia. Ele estava indignado, irmão. Quando ele viu aquele monte de ídolo, e os gregos era ídolos, né? Quem estuda mitologia grega tinha ídolo para tudo que era coisa, irmão. Era um panteão cheio de ídolos para tudo que você imaginar. Outro dia teve uma irmã que me perguntou aqui na igreja: pastor, a fênix é bíblica? Eu falei: não, minha irmãzinha, a fênix é mitológica. Ah, é porque eu gosto do ressurgir das cinzas. Falei: amém, mas é mitologia, não é Bíblia. Assim, conhecimento bíblico, mas pelo menos perguntou, né? Veio buscar conhecimento para saber. Isso é mitologia grega. Havia deuses pais, deuses filhos, semideuses, deuses que casavam com mulheres humanas e tinham filhos que eram poderosos, eram heróis. Paulo olhou aquilo tudo, se indignou. Mas ele controlou a sua indignação. E ele transformou essa indignação numa estratégia de evangelização. É isso que a gente tem que aprender. Como que eu vou evangelizar? Desse jeito aqui, irmão. Olha para os lados, olha para as pessoas. Qual é o ponto de contato que você pode estabelecer para se chegar até ela? Nota que ele começa elogiando. Olha o que ele diz: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Isso é crítico ou elogio? Elogio. E eles eram mesmo. A religiosidade era forte, impregnada. Vocês são muito religiosos. Quando você elogia, o que você já fez? Estabeleceu contato, abriu a porta para entrar.
Está entendendo isso, irmão? Eu lembro de uma história de um pastor e falou que estava num salão aí conversando lá com a pessoa que estava cortando o cabelo, e aí viu uma medalhinha de São Judas pendurada no pescoço. Que medalha bonita, hein? Gostei dessa medalhinha. Você sabe quem foi São Judas? Aí a pessoa, hã? Eu gosto de São Judas, mas quem foi? Conhece a história dele? E aí, a partir dali começou a falar de Jesus. Cria um ponto de contato. Um contato que você não vai agredir, mas que você vai conseguir entrar. Paulo entra, ó. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, agora olha, isso aqui é só o Espírito Santo que dá, irmão. Se não é o Espírito Santo, não tem não. Olha a sacada. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Opa! Vocês estão adorando o que vocês não conhecem, mas eu conheço. E eu vim falar desses aí que vocês estão adorando sem conhecer. Eu vim apresentar esse Deus desconhecido para vocês. Dá um glória a Deus aí, dá. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo essa estratégia do Espírito Santo, essa capacidade de encontrar o caminho, a porta, para você entrar e falar de Jesus para quem precisa de salvação. Esse é o Espírito Santo, irmão. Aí ele vai, aí agora começa a rasgar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Diga amém. Que coisa tremenda, irmão. Que teologia aí, hein? Quer saber o que é teologia? É isso aí, ó. Revelação da glória, revelação do poder. Isso é teologia. Se você pegar esse texto todinho, quando Paulo vai do 24 até o 31, isso é pura teologia, a apresentação do Deus Criador, do seu propósito e de toda a sua obra para a humanidade. É isso aí. Eu tenho que conhecer. Para saber isso tudo, eu tenho que estudar. Paulo tinha estudado, né, irmão? Paulo tinha base. Paulo conhecia. Por quê? Porque a nossa fundamentação é judaica. Onde é que está o Antigo Testamento? Jesus nasceu em que cultura? Jesus era de que povo? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui estamos nós. Então o conhecimento está aqui. Conhecimento da revelação divina está aqui.
Isso é teologia. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, e eu vou até parar no tópico 1 mesmo, porque eu não vou entrar no 2 não, que eu vou passar direto da hora. Chamar a atenção de vocês para esse finalzinho aqui. Finalzinho do texto, no versículo 32, diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição, alguns deles zombaram. Vai ter zombador, irmão? Vai. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que você vai falar do evangelho e vai zombar. Não acha que você vai ter 100% de aceitação, porque nem Jesus teve. Paulo não teve. Por que você acha que você vai ter 100% de aceitação? Fica preparado. Não fica baqueado com a zombação, não. Sabe? Quando alguém vier zombar, tem gente que fica, né, passou ali, e aí alguém não aceitou, disse uma palavra contrária, a pessoa já toma logo, e aí não quer mais evangelizar. Eu estou te ensinando aqui nessa noite que vai ter gente que vai zombar do evangelho quando você pregar. Não se preocupa com esses. Se preocupa não. Você está cumprindo a sua missão. E você já fica ciente. A outra coisa que me chama a atenção aqui é que outro grupo disse assim, ó: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Tem o grupo que zomba, tem o grupo que quer ouvir de novo. Tem o grupo que quer ouvir de novo, que ainda não se apropriou bem, quer se aprofundar mais. Aí você chama para vir ao culto, você chama para vir à escola dominical. Se você tem conhecimento, pode marcar um café com ele para falar da palavra. Se tem conhecimento, irmão, que é para não falar besteira. Que aí começa a ensinar o que não é bíblico, teologia deturpada, é teologia de demônio. Deus tem compromisso com a sua palavra. Tem gente que vai ensinar o que não está na palavra e se decepciona, mas Deus não tem compromisso com aquilo que as pessoas ensinam. Deus tem compromisso com aquilo que Ele estabeleceu. Então, se você tem conhecimento, pode chamar para conversar, não tem problema nenhum, é missão da igreja. Vai ter o grupinho que vai querer ouvir mais um pouco. Tem gente que não aceita de cara não, irmão. Tem gente que vai, né, Marquinhos? Vem num culto, vem no outro, coração duro, e acha que pastor é tudo salafrário, e fica, aí vai, até que um dia a espada afiada de 2 gumes penetra na divisão da alma e do espírito, e rompe toda a barreira, e ele se entrega a Cristo. É assim que funciona. Tem zombador, tem os que demoram, mas querem ouvir mais, e tem esse último grupo aí, olha que maravilha. Eu quero dizer para você que sempre haverá resultado do seu trabalho no Senhor. Vai haver zombador, vai haver corações mais endurecidos, mas vai haver, olha o 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, gente grande, prateleira de cima, olha o nome da figura. E também uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros. Pode ter certeza, quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, para evangelizar, para levar o amor de Deus e a palavra da verdade, pessoas vão crer no Senhor e vão entregar a sua vida para Ele e serão salvos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.